A paz do Senhor, meus irmãos! Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos primários. Eu sou a professora Ana Cláudia e falo diretamente aqui da ADMDF, em Brasília, liderada pelo pastor Douglas Batista e sob a coordenação da missionária Dirley Batista aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Glórias ao nosso Deus, nós chegamos na lição de número 9, que tem no título uma pergunta. O povo de Deus imita os pecadores? Será que nós imitamos os pecadores ou deveríamos imitar os pecadores? O nosso objetivo no final dessa aula é que os nossos alunos entendam que não, nós não devemos imitar os pecadores, não devemos imitar as pessoas que não seguem a Jesus. Muito importante, meus irmãos, esse tema, um assunto muito pertinente. Nós sabemos aí que os bebezinhos, as crianças, desde muito novos, eles observam o nosso comportamento, eles escutam, estão atentos às nossas palavras, não é verdade? Quem aí já falou uma palavra e observou que uma criança repetiu as primeiras palavrinhas ali? E não é diferente com a nossa classe, mesmo eles sendo maiores, 7, 8 anos, que é a nossa faixa etária, né, dos primários, eles ainda reproduzem, eles vão com certeza aí imitar o comportamento das pessoas que estão ao redor, seja em casa, seja na vizinhança, seja na escola. Por isso, nós temos que trabalhar a importância de nós termos boas referências e termos boas amizades, porque nós vamos reproduzir muito o comportamento das pessoas que nos rodeiam. E isso é muito importante, então, trabalharmos com eles, desde novos, aprenderem a terem boas amizades, a escolherem. Nem todas as pessoas são bons exemplos, nem todas as pessoas nós devemos ter como amigas, né? Nosso versículo Memória em Ação vai falar sobre isso. Nem procure ter amizade com eles. Infelizmente, nem todas as pessoas são boas referências, né? Muitos não têm o temor do Senhor, não têm o Senhor como seu grande exemplo, não tem o Senhor como seu objetivo, né, de vida, seguir as pisadas de Jesus, seguir os passos de Jesus. Então nós temos que procurar, então, imitar pessoas que buscam imitar aquele que é o nosso maior exemplo, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, glória a Deus por isso. Meus irmãos, vocês devem ter observado aí na nossa revista que a lição, no iniciando a aula, vai trazer aí a questão do digital influencers. É uma grande realidade, né, esses termos para essa geração que está vindo aí, né, que nós estamos vendo crescer, já estão grandes. Eles vivem na era da tecnologia, não tem como fugir. A era da globalização, tudo aí ao alcance no celular, pela internet, no computador. Eles têm acesso a muita informação. É a realidade de todo mundo e é a realidade das crianças que já nasceram imersas nesse contexto, né, de grandes informações, de grandes influencers. E aí fica a questão: quem será que nós estamos assistindo? Quem são as pessoas que são os influencers que estão nos influenciando? Quem são as pessoas que nós estamos seguindo nas redes sociais? Nós sabemos que alguns pais fazem um controle mais de perto, né, das redes sociais e do que os filhos acessam, mas tem outros pais que às vezes não conseguem fazer esse filtro, não consegue acompanhar tão de perto. Então nós temos que buscar trabalhar com a nossa classe. Nós também somos instrumentos de Deus para orientar, para abençoar os nossos alunos, para eles aprenderem desde novos a filtrar o que eles assistem, quem eles seguem, por quem eles se deixam influenciar, né? Quem são os digitais influencers que eles estão vendo aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, nos Reels, e enfim, são tantas redes sociais, né? E não vou conseguir citar todas, nem vou lembrar, mas quem é que eles estão assistindo? O que eles estão vendo? Então é um tema muito pertinente. Vamos influenciar os nossos alunos. Nós também somos influências do Reino de Deus. Vamos influenciar os nossos alunos a escolherem bem as referências deles, as amizades, para que eles possam imitar as pessoas certas e assim também agradar o nosso Deus, imitar aquele que é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, né? Para quebrar o gelo, os alunos chegam aí na classe. Eu trouxe uma dinâmica, uma caixa, os irmãos podem confeccionar aí uma caixa. No caso, eu já tirei o que estava dentro da caixa para facilitar. Eles vão aí um de cada vez, você sabe qual é o tempo da sua aula, se for muitos alunos, só alguns, né? Pergunta quem é voluntário para participar ou sorteia, mas se der todos, é muito legal que todos também participem. E aí eles vão pegar um papelzinho de dentro da caixa. E aqui eu trouxe várias poses que eles vão ter que imitar. Nós estamos falando sobre imitação, né? Ser imitador. E aí tem várias poses aqui para eles imitarem.
Eu tenho certeza que vai trazer muitas gargalhadas, ó. Algumas poses mais fáceis de fazer, outras mais difíceis, tem que se equilibrar, segurar o pé com o braço, erguer o pé. E aí eles vão ter que olhar para a imagem e tentar reproduzir. E eu tenho certeza que vai sair muita gargalhada e muita gente rindo. A ideia é que seja uma brincadeira, né? Que seja divertido para todos. E aí eles vão fazendo as poses e aí os outros vão avaliando. Será que ele conseguiu fazer igualzinho? Será que conseguiu se equilibrar e imitar? E aí nós temos muitas poses. Na internet os irmãos encontram de vários formatos. Os irmãos também podem criar o que vocês querem que eles imitem. Enfim, até animais, se quiser fazer aí a imitação de alguns animais, também pode. Mas a ideia é que eles quebrem o gelo ali, façam as poses, seja um desafio divertido, engraçado, para poder quebrar o gelo, né? Muitas vezes os nossos alunos chegam aí de casa com alguma preocupação ou triste, e se a EBD for de manhã, né, que é o nosso caso aqui, por exemplo, às vezes chegam meio sonolentos, aí eles já despertam, acordam para prestar atenção. E como sempre, né, meus irmãos, nós reforçamos. Quando nós começamos a nossa aula, nós sempre perguntamos como foi a semana, como eles estão. Às vezes eles chegam ansiosos, cansados também, né, preocupados por alguma situação no lar. Nós sempre começamos com oração também, e aí nós apresentamos essas questões, essas preocupações, pedimos ao Senhor que Ele tome de conta, que Ele cuide para nós, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas e Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Então nós oramos, apresentamos as necessidades das crianças, os pedidos de orações que eles têm, né, porque eles também têm. Desde crianças, vamos perguntar o que eles querem, né, o que eles estão precisando, se eles têm alguma causa para apresentar no altar do Senhor. E nós oramos, apresentamos. E aí a nossa aula começa já mais leve, mandamos a preocupação embora e nos concentramos no que o Senhor quer ministrar aos nossos corações na nossa EBD. Então vai ser muito divertido, faça essa dinâmica aí com eles de imitar as poses. Vai ser muito legal. Eles sorteiam lá uma posezinha e imitam e vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Meus irmãos, eu fiz aqui os olhos bem grandes, porque o nosso Memória e Ação vai falar aí sobre inveja. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Nós não podemos ficar com inveja, nem cobiçando o que os outros têm, não podemos cobiçar as coisas dos outros. Nós sabemos e já aprendemos ali nos 10 mandamentos que a cobiça é um pecado e desagrada a Deus. Se desagrada a Deus, nós não vamos reproduzir, não é um comportamento que nós vamos reproduzir. Nós nunca devemos olhar. Tem duas questões muito importantes, né, em relação à cobiça, à inveja. Primeiro, que nós não devemos desejar o que é do outro, né? Porque é do outro. E é um pecado que desagrada a Deus. E na segunda ótica, de que, na verdade, o Senhor, para cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem bênção. Às vezes a gente olha para as nossas aflições, para as nossas dificuldades e achamos que o outro não tem problema, que a vida do outro é melhor, que a situação do outro é melhor, né? Que no caso das crianças, aquele brinquedo, ele tem aquela coisa, aquele brinquedo. Na casa dele é assim, na minha não é. E nós sabemos que Deus tem o melhor para cada um de nós. E Deus tem um plano estabelecido para as nossas vidas. Então, nós não podemos ficar olhando com olhos de cobiça, com inveja, para aquilo que é do outro, para a realidade do outro, porque isso não agrada o nosso Deus. Deus tem bênçãos para as nossas vidas. E, enfim, na grama do vizinho nem sempre é mais verde. Muitas vezes não é, né? Se nós formos olhar aí a situação, a vida do outro, é porque nós não temos conhecimento, né? E não nos cabe. Mas se nós formos olhar, muitas vezes as pessoas passam por muito mais aflições e adversidades. Então nós temos que viver a nossa realidade, o que Deus tem para nós. Vamos olhar para a nossa situação, pedir ao Senhor que Ele supra as nossas necessidades. Se há algo que você deseja muito, ore ao Senhor que Ele pode te dar. Ou então Ele pode tirar esse desejo do seu coração, mas não vamos cobiçar, invejar o que é do outro. Seja coisas materiais, nós falamos também já em outras épocas também sobre dons, sobre talentos. Então não vamos cobiçar o que é do outro, as habilidades do outro. Mas ele é tão bom nessa atividade, mas você é muito bom em outra. Vamos descobrir quais são as nossas habilidades, quais são as nossas aptidões, o que nós temos facilidade, no que nós somos bons. Então não vamos olhar com olhos de cobiça, de desejo para o que é do outro. Vamos desejar o que é nosso, né? O que Deus tem para nós é sempre o melhor. Vamos buscar, então, o que é nosso, né? O que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, nós estamos falamos sobre muitas coisas. O nosso trimestre vai falar sobre a história da queda, da salvação.
vai falar aí nas lições sobre pecado, que destrói o mundo, mas que Deus deseja salvar. Os amigos de Deus são inimigos do pecado, que Deus quer nos libertar, que a obediência traz bênçãos, como que nós vamos conseguir ficar longe do pecado. E enfim, nós falamos aí da trajetória do povo de Deus. Ali, eles estavam no Egito, passando por situações difíceis, escravizados. O Senhor levantou Moisés para libertar o povo e a jornada aí da peregrinação, ali no caminho no deserto, que era para durar um tempo bem menor do que na verdade foi, por causa aí da murmuração, da desobediência. O povo ficou muito mais do que era necessário. Falamos aí sobre então a liderança de Moisés, sobre a liderança de Josué. Falamos que Deus levantou juízes. E aí nós vamos falar hoje sobre um juiz em especial. Nós vamos falar sobre Samuel, um homem honrado, um homem obediente, temente ao nosso Deus, que foi um juiz, um sacerdote muito importante. Nós conhecemos bem a história de Ana, né? Que Ana clamou ao Senhor, pediu um filho, e o Senhor concedeu esse desejo, e ela tinha combinado, porque promessas nós devemos cumprir, que ela entregaria Samuel à casa do Senhor, ele ficaria ali no templo, seria cuidado por Eli. E grande foi, né, a renúncia dela, mas ela escolheu, né, fez esse voto com o Senhor, recebeu esse presente e Deus honrou, né, essa escolha. Samuel foi um homem honrado. Mas eu quero trazer uma ótica diferente, uma perspectiva diferente, porque muitas vezes nós vemos a renúncia de Ana e esquecemos de Samuel, né? Samuel, pequenininho, às vezes ele não teve aquela escolha, né, consciente de, eu quero ir para a casa do Senhor. Mas ao longo da vida ele também teve que decidir permanecer na presença de Deus. Ele teve que decidir permanecer obediente ou permanecer ali com Eli e fazendo a vontade do Senhor. E nós sabemos que ele fez essa escolha, né? E desde muito cedo ele ouviu a voz de Deus. Quem não conhece, desde criancinha nós escutamos aquela lição, aquela musiquinha que fala Samuel, Samuel. E nós sabemos a resposta dele, fala que o teu servo ouve, glória a Deus. Samuel ouviu a voz de Deus, ele desenvolveu intimidade, ele teve experiências com o nosso Deus. Ele era um homem obediente ao Senhor, respeitava a todos, agia com justiça, com retidão, com amor. E ele foi um grande exemplo, uma grande bênção para o povo de Deus. Ele foi aí o juiz, um sacerdote, que instruiu o povo a obedecer e também honrar os preceitos do Senhor. Ele foi uma grande bênção em todo o seu ministério, em toda a sua caminhada. Mas ele também envelheceu e os juízes levantados, né, os seus filhos também, que continuaram aí essa missão, né, de instruir o povo, de orientar o povo, não tiveram o mesmo comportamento, não agiam com honestidade, não honravam a lei do Senhor. E o povo começou a ficar chateado com isso. Veja bem, essa é uma questão legítima, né? Como assim os seus filhos estão desobedecendo, eles não têm temor ao Senhor, não estão honrando os mandamentos do Senhor e são juízes sobre nós? Como assim? Isso está errado. A petição, o questionamento, a reclamação deles era legítima, mas nós vamos ver na lição que o problema foi porque diante da realidade deles, eles começaram a cobiçar o que não era para eles, a realidade do próximo. Olha, com aqueles olhos grandes, ali aquela nação, eles têm um rei e nós não temos, mas olha que figura de autoridade, assim nós seremos respeitados, um rei, isso é bom demais, isso é maravilhoso, nós precisamos também de um rei. E aí, ao invés de esperar e solucionar esse problema que eles tinham, eles cobiçaram, desejaram o que não era o plano do Senhor para a vida deles. Como será que Samuel se sentiu? Pergunte para a sua classe. Como será que Samuel se sentiu diante disso? Será que as orientações dele não eram suficientes? Será que eles não podiam aguardar o procedimento, né? Não poderiam aguardar a resposta do Senhor? O que deveria ser feito? Será que eles não podiam esperar um pouco para ver o que Deus deseja, né? O que Deus ia fazer por eles? Porque o nosso Deus não nos desampara, não importa a situação. Deus tem a solução para tudo. Deus é um justo juiz, né? Diante de toda e qualquer situação que nós venhamos a viver, Deus é justo juiz. Será que Deus também não ficou triste, entristecido? Mas eu sou o Senhor do povo, eu sou o rei. Eu sou o rei que comanda essa nação. Eles estão querendo um rei para eles, um rei terreno. Eu não sou suficiente. O nosso Deus, como foi que o nosso Deus se sentiu em relação a isso? Nós sabemos então que Samuel orou ao Senhor, levou essa causa e o que o Senhor fez? Atendeu ao pedido do povo.
E aí eles se preocuparam com a imagem, né? E aí foi escolhido Saul, um homem formoso, forte, que pudesse conduzir a nação para que a nação fosse próspera, abençoada. Aí com um rei humano, né? E nós vemos que, às vezes, por causa da nossa desobediência ou pela nossa pressa, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos, né? Não, por escolher não obedecer ao Senhor, nós falamos sobre obediência na aula passada, nós vamos acabar atraindo maldição, né? E muitas dores para as nossas vidas. Deus não foi a vontade soberana dele, mas a vontade permissiva fez com que o povo aí recebesse o rei. O rei Saul foi aí escolhido para ser o rei deste povo. E nós sabemos que quando nós fazemos as coisas de nossa maneira, nós vamos aí sofrer as consequências das nossas escolhas. Eles tinham um Deus todo-poderoso, que era o rei e o Senhor sobre a nação, mas eles queriam outra pessoa sobre o qual eles queriam estar subjugados, né? Uma pessoa que mandasse, que enfim, eles tivessem que se entregar e obedecer. E o povo foi alertado de que iria sofrer. Eles teriam aí que se submeter à autoridade desse rei, mas não adiantou, né? Quando a gente está muito querendo uma coisa e não nos atentamos aí aos conselhos certos, às orientações de Samuel e a orientação, no caso das pessoas que estão ao nosso redor, né, dos nossos pais, aplicando para a nossa realidade, dos nossos líderes, nós vamos colher as consequências dessas más escolhas. Nós sabemos que no início aí foi próspero, né? O reinado de Saul, ele alcançou muitas bênçãos para o povo, mas no momento da caminhada, e não tardou muito, ele aí desobedeceu ao Senhor. Ele ofereceu o sacrifício, que não era uma coisa que ele deveria fazer, na pressa de lutar contra os filisteus. Ele acabou aí pecando contra o Senhor, oferecendo sacrifício ao nosso Deus, desagradando a vontade do nosso Deus, que ele não poderia fazer isso. E outros pecados também que ele cometeu, quando o Senhor mandou destruir todos os amalequitas, e aí eles voltaram ainda com coisas, com animais, querendo oferecer sacrifícios ao Senhor, poder oferecer ao Senhor alguma coisa, e o Senhor, na verdade, ao invés de sacrifício, quer a obediência. Se ele mandou matar, não queria que sobrasse nada, não era para sobrar nada. E Saul, juntamente com o povo, desobedeceu a ordem do Senhor. E aí, pagaram pelas escolhas, receberam aí as consequências dos pecados de Saul, e também que acabou sendo o pecado de toda a nação, né? Porque eles escolheram seguir aí a autoridade de Saul. Vamos então estimular os nossos alunos a tomar cuidado com o que você fica desejando, cuidado com o que você quer. Será que é isso que Deus quer para você? Não vamos invejar e querer coisas que não nos pertencem. Deus queria ser o único Senhor, né? Nós não sabemos, não temos a compreensão, né, de toda a mente do nosso Deus, mas o plano do nosso Senhor era de que ele fosse, né, o Senhor da nação, o rei. E nós não sabemos se em algum momento Deus levantaria, né, algum rei específico, mas naquele momento não era a vontade do Senhor. Mas eles quiseram um rei que governasse, que mandasse. E aí receberam as consequências. Vamos buscar fazer a vontade do Senhor, vamos buscar aquilo que Deus tem para nós. E vamos buscar aí boas influências. Eles foram imitar um povo que não seguia o Senhor, que não era um povo de Deus, e receberam as consequências. Duas advertências: invejar o que é do outro, a vida do outro. Mesmo que outras nações servissem a Deus, para cada um, Deus tem um plano estabelecido. Então, mesmo que a outra nação servisse ao Senhor, Deus para cada um tem um plano. E não era necessário um rei, né? Naquele momento não era necessário um rei para conduzir o povo. Outra coisa, outra advertência: quem são os nossos imitadores? Quem nós estamos imitando? Quem os primários estão imitando? As pessoas que nós estamos imitando temem ao Senhor? As pessoas que estamos imitando, como são os comportamentos? E para falar sobre as pessoas que nós acompanhamos e as pessoas que nós estamos imitando, eu trouxe um painel, vamos dizer assim, um cartaz, para poder falar um pouco sobre o comportamento. Tá aqui embaixo. Parece legal, mas como se comporta? E aí eu peguei algumas imagens, deixei em preto e branco, mas os irmãos podem imprimir colorido, podem pegar de revistas, crianças, e aí você pode trazer de diferentes estilos, uma criança andando de skate,
uma criança fazendo balé, enfim. A intenção não é falar sobre o que elas estão, sobre o que elas gostam do estilo, como se vestem. A questão não é essa, a questão é falar sobre os comportamentos. E aí você vai pedir para eles escolherem um menino e uma menina com os quais eles se identificaram. Ah, eu gostei desse e gostei desse. Gostei desses dois. E aí eles vão escolher um menino e uma menina. Você pode fazer com vários, tá? Eu só fiz 4 aqui, mas você pode fazer com muitas. E aí eles vão escolher, ah, eu gostei desse aqui, ele parece legal. Será que é um bom amigo? É uma boa influência? Como nós sabemos se uma pessoa é um bom amigo pra gente? Observando como essa pessoa se comporta. Nós conhecemos as pessoas pela maneira que elas procedem, pela maneira que elas agem. Pelos frutos nós conhecemos as pessoas, né? Não é pelo que elas aparentam, não é pela beleza, não é pela maneira, às vezes, comportada diante de alguns, mas o seu comportamento em geral, quando ninguém está vendo, longe dos professores, o seu coleguinha, o que ele faz longe do professor, o que o seu vizinho faz, entendeu? Longe dos pais. Essa é a nossa ideia, falar sobre o comportamento. E aí eu vou fazer um comparativo de comportamentos mais abrangente, gerais, né? Que eu coloquei aqui no caso para os 2 menininhos, eu deixei as palavrinhas escondidas. E depois eu vou entrar mais específico no âmbito da igreja, das pessoas que servem ao Senhor, que também tem muitas pessoas na igreja que, na verdade, são lobos disfarçados de ovelhas, né? Pessoas que não temem ao Senhor, ainda não tiveram encontro com Deus, mesmo estando na igreja, que também nós não devemos imitar, né? O comportamento também dentro da igreja é importante. Então eu vou fazer um comparativo mais geral e um mais específico. Aí, comparando os 2 menininhos, vocês escolheram, né? Só olhando, só pela vista. Vocês escolheram aí, eu acho que eu vou seguir esse, vou acompanhar o conteúdo desse. Mas vamos ver como essa criança se comporta? E aí nós temos aí as respostas. Eu vou abrir aqui, deixa eu tentar equilibrar. O primeiro, vamos lá, vocês escolheram esse? Vamos lá, como ele se comporta? Grita, não sei se dá pra ler aí. Grita com os pais. Eita, esse é o comportamento dessa criança. Parece legal, mas olha o comportamento dela. Grita com os pais. O que mais que ela faz? Não faz as tarefas de casa. Qual outro comportamento? Fala mal dos outros. Outro comportamento. Desobedece os professores. Mais um comportamento. Odeia os colegas. Será que essa pessoa, mesmo parecendo legal, pode parecer descolada? Será que é uma boa influência para nós? Não, né? Vamos ver então outro menininho? Quem escolheu outro menininho? Vamos ver se eles escolheram certo, na sorte, sem olhar as características, né? O outro menino, ele obedece os pais. Outra característica, ele faz a lição de casa todos os dias. Ele fala de Jesus para os amigos. Olha que coisa boa. Ele respeita os professores. Ele ama o Senhor Jesus. Será que esse menino, então, mais do que parecer legal, será que ele é uma boa influência? Será que nós podemos imitar o comportamento dele? Ele faz as tarefas, ele obedece os pais, ele fala de Jesus para os amigos. Como é bom, né, ter amigos, pessoas ao nosso redor que falam de Jesus. Ele respeita os professores, ele ama o Senhor Jesus de todo o coração. Esse sim é uma pessoa que nós devemos e podemos imitar. Então, mais do que o rostinho, mais do que o estilo, como se comporta? Nós podemos imitar essa pessoa? Esse aqui, pelas suas ações, nós percebemos que nós não devemos imitar. Já esse, nós podemos imitar sim, né? É algo que nós podemos aprender com eles. E já vamos para as menininhas. E aí você pode dar, para quem acertou, se você quiser premiar, dar uma bala. Ou falar, tá vendo? Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas amizades, com quem nós escolhemos seguir, né? Deixa eles pensando sobre isso. E as menininhas eu trouxe num contexto mais específico da igreja, como falei. E aí vamos ver a primeira menina, o comportamento dela. A primeira menina lê a Bíblia todos os dias. Comportamento bom? Será que é um comportamento que nós devemos seguir? Ler a Bíblia todos os dias? Sim. Se nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, ter a disciplina da leitura. E essa menina não gosta de ler a Bíblia. Sempre esquece. Eu não gosto de ler a Bíblia, não vou ler não. É um comportamento bom para a gente imitar? Não. Segundo comportamento, participa das atividades da igreja. Olha que bênção. Uma pessoa que ama Jesus,
tem um comportamento de participar, tem a alegria de participar das atividades da igreja. Já a outra reclama para ir, reclama para não ir aos cultos. Ah, não, mas tem que ir hoje, por quê? Então nós temos que aprender, isso não é um comportamento bom. Se nós temos Jesus como nosso Deus, se nós temos a alegria de servi-lo, nós temos que também ter a alegria de participar das atividades da igreja, com as outras crianças e estar sempre presente nas atividades. O Senhor se agrada de vivermos em comunidade, estarmos unidos no amor fraternal, né? Mais uma atitude da primeira menina. Presta atenção no culto. Esse é um comportamento que a gente deve copiar? Com certeza, na hora do culto não é a hora da gente estar fazendo bagunça. Mas é outra menina, fica conversando na hora do culto. Na hora do culto é hora de conversar, atualizar das coisas que aconteceu. Ah, porque na escola aconteceu isso. Ah, porque o fulano de tal fez isso pra mim. Você viu aquilo? Não é a hora de debater as coisas da vida, do seu dia a dia no culto. Na hora do culto é a hora de oferecermos ao Senhor o nosso culto. Então nós precisamos prestar atenção no culto e não como essa menina ficar conversando. Mais um comportamento. Louva ao Senhor junto com a igreja. Que lindo, né? Você vê uma criança louvando ao Senhor, ela fecha os seus olhos, levanta as mãos e começa a cantar. Por tudo que tens feito, Senhor, por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. A melhor coisa é a gente louvar ao Senhor com todo o nosso ser. E a outra criança faz gracinha na hora do louvor, fica fazendo careta, fica desconcentrando os outros. É um comportamento que nós devemos replicar? Não. Nós temos que buscar nos comportar bem na igreja, na hora do culto, até porque nós viemos oferecer um culto ao Senhor. E a última característica, ora de todo o coração. Na hora de orar, ela fecha os olhos, está concentrada com o Senhor e falando, Senhor, preciso de Ti, Senhor Jesus, me enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E a outra, não se concentra na oração, fica de olho aberto, fica aí desatento, pensando na morte da bezerra e esquece de se concentrar e falar com o nosso Deus. Então, qual é a menininha que nós devemos imitar o comportamento? Assim nós devemos fazer com as pessoas que estão ao nosso redor, observar o comportamento e ver pelas ações delas se elas são bons exemplos para nós. Se o comportamento nos mostrar que, na verdade, elas estão aí agindo de maneira errada, nós não vamos replicar. Agora, se o comportamento dela é um comportamento que agrada ao Senhor, que cumpre a palavra do Senhor, esse comportamento, sim, nós devemos imitar. Tá, meus irmãos? Então, temos aí esse painel. Você pode fazer com vários outros, não precisa ser muitas características, pode ser mais com menos características, né? Pode também escolher dar o foco mais abrangente ou o foco mais específico, ou se quiser fazer os dois, enfim, são sugestões que vocês podem fazer. Parece legal, mas como se comporta? Aquele digital influencer que você assiste, será que ele se comporta bem? Será que ele é um bom exemplo? O que ele está fazendo? Será que ele está ofendendo alguém, falando alguma palavra feia? Nós temos que pensar quem são as pessoas que estão nos influenciando. Quem está ao nosso redor nos influencia? Sim, não tem jeito. Nós somos influenciados pelos que estão ao nosso redor. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Então temos aí esse painel muito bacana para nós apresentarmos com a nossa classe. E temos também aí, como ideia de apresentação, fazer a imitação do versículo. Você pode treinar bastante esse versículo com eles, não tenham inveja dos maus, nem procurem ter amizade com eles, e fazer, se a sua classe não for muito grande, ou então você faz grupos, mas sendo a classe menorzinha, tem como vocês fazerem aquela brincadeira de repetir a palavra. A primeira pessoa fala na apresentação, né? Não tenha inveja. Aí, não tenha. Aí o outro do lado replica, não tenha. Aí o outro, não tenha, não tenha, não tenha. Inveja dos maus, inveja dos maus, inveja dos maus, inveja dos maus. Para ficar bem repetitivo mesmo, né? Que nós estamos falando sobre imitação. Nem procure, nem procure, nem procure, nem procure. Até todos falarem. Pode fazer isso na classe e também para apresentar. Ter amizade com eles, ter amizade com eles. Aí todos vão falando. Imitando o primeiro. O primeiro inicia falando um trechinho, o outro vai imitando, o outro também. E assim até o final do versículo. O nosso texto está em Provérbios 24, no versículo 1. Não tenha inveja dos maus, não deseje nada das pessoas que não seguem a Jesus. Nós vamos desejar, imitar e olhar para as pessoas que buscam seguir ao nosso Deus, né?
E não vamos procurar também ter amizade com pessoas más, né? Pessoas que não têm comportamentos bons, porque elas podem nos influenciar e nos levar para o mau caminho que desagrada ao nosso Deus. Não é verdade, meus irmãos? Nós temos aí na trajetória do povo de Deus, eu acabei não falando, mas nós temos aí a questão do vulgo, lembra? Que estava no meio do povo de Deus e aí, ai, que saudade da carne, que saudade das cebolas que nós tínhamos no Egito. E aí o povo de Deus, contaminado pelo que escutou, né, dessas pessoas que também que saíram junto, né, no Egito, a palavra de Deus, nós não sabemos ao certo quem eram essas pessoas, mas eram um povo misturado que estava com o povo de Deus aí nessa peregrinação. E eles, ai, que saudade das cebolas, da carne, das coisas que nós tínhamos. De tanto ouvir isso, o povo de Deus também começou a desejar, ai, que saudade da carne, que saudade do que a gente tinha, aqui a gente não tem, agora é só maná. Já pensou? De tanto ouvir aquilo, eles começaram a desprezar o que Deus tinha dado, um milagre que todo dia Deus enviava maná dos céus, o alimento. Eles estavam desprezando o milagre, a provisão do Senhor por causa de coisas do Egito. Um lugar em que eles viviam sofrendo. Então, por causa da influência, do que eles ouviam. Então, vamos tomar cuidado, vamos tomar muito cuidado com as pessoas que nós ouvimos. Porque, às vezes, os desejos, o comportamento que elas pensam, nós passamos a pensar também. Comportamentos, ideias ruins que desagradam o nosso Deus. Não vamos aí desejar e nos atentar e ficar rodeados e ter amizades com pessoas que têm outros valores, com pessoas que podem nos levar para caminhos errados. Vamos filtrar as pessoas que nos rodeiam, vamos tomar cuidado. Claro, e isso é importante dizer também, né? Vamos abrir o adendo. Nós sabemos a realidade nas escolas, nem sempre as pessoas conhecem a Jesus, né? Nós vamos ter aí colegas, amiguinhos que não conhecem Jesus, mas nós temos que olhar o comportamento, né? Como ele age com os professores. Às vezes a gente fala de maneira abrangente, mas nós convivemos nesse mundo com pessoas que não conhecem ao Senhor, às vezes por desconhecimento, ou ainda não tiveram um encontro pessoal com Deus, e não necessariamente nós vamos rejeitar, mas pessoas que nós vemos que têm comportamentos ruins, essas nós vamos procurar nos afastar. É isso que nós temos que levantar com a nossa classe, de que eles se afastem de pessoas que têm comportamentos ruins, que podem nos levar para o mau caminho, né? E vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, para que eles também possam ter Jesus no coração, para que eles possam obedecer os mandamentos do Senhor, não é verdade? E eles possam aí ter acesso ao nosso Jesus Cristo, às bênçãos que o Senhor tem e alcançarem a vida eterna. Não só eles, mas toda a família deles. Vamos orar pelos nossos colegas de escola, colegas de vizinhança, não é verdade? E eu tenho certeza que Deus pode alcançar muitas pessoas, muitos amiguinhos por meio da nossa classe. Então vamos incentivá-los a falar de Jesus. E para terminar, como uma ideia de brincadeira, você calcula o tempo da sua aula, vê o que é possível, você pode criar um tapete. Aqui eu fiz só no papel pequenininho, mas você pode fazer um tapete grande ou colar papéis no chão de 9 quadrantes, 3, né? Tanto de colunas quanto de linhas. E aí você vai fazer um circuito. Você vai ser o primeiro, você vai dar o exemplo e aí você vai pular. Aí você vai fazer o circuito que você quer. Aí você pula nesse, depois pula nesse, pula nesse, pula nesse, vai direto para esse, você vai fazer um circuito e eles vão tentar replicar. Você pode fazer isso por partes, né? Porque vai ser difícil para eles assimilarem vários de uma vez. Você faz um, aí pede para eles imitarem. Vem um e faz um. Aí depois você faz o primeiro e o segundo. Aí vem outro aluno e imita dois passos, né? O primeiro e o segundo. E assim até você formar todo o trajeto que você quer. A ideia é que eles imitem. E aquele aluno que conseguir imitar e acertar todos os seus passos, seguir todo o seu caminho, o caminho que você vai fazer, que você escolher fazer, ele ganha um brinde, ganha um doce, e aí você premia da maneira que você achar melhor com a sua classe. Essa é uma ideia de brincadeira também, para eles prestarem atenção, vamos estar atentos ao comportamento, vamos estar atentos aí aos passos da pessoa. E nesse caso é uma pessoa, né, boa, vai ter recompensa se você conseguir imitar o comportamento, imitar os passos aí, e aí ela pode receber esse brinde, esse mimo da sua parte. Eles também vão gostar bastante. Meus irmãos, chegamos aí ao término da nossa aula. Como sugestão de louvores, nós temos aquele hino da Cassiane que diz assim: vou seguir os passos de Jesus.
Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vamos seguir os passos do nosso Senhor, mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que algumas coisas pareçam complicadas aos nossos olhos. Seguir a Jesus é a melhor coisa e Ele cuida de cada um dos nossos passos. Ele nos abençoa. E outra sugestão, o nosso hino da harpa, 147, que diz servir a Jesus. Que também tem uma letra, eu sempre gosto muito dos nossos hinos da harpa. Ensinar as crianças, pedir para elas cantarem nas apresentações. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. É com Cristo que nós devemos caminhar. É imitando Jesus, a palavra de Deus, o que Ele nos ensina, que nós devemos caminhar. Tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Vamos andar distante dos pecados. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando-te louvor. Nós queremos seguir a Jesus, nós queremos servir e dar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, dar a Ele a nossa vida, o nosso melhor em tudo. Amém, meus irmãos? Eu espero ter contribuído com vocês de alguma maneira, alguma ideia, algum comentário. Possa contribuir aí na sua aula. Que Deus abençoe a sua lição, abençoe a sua classe, a sua vida. Continue se preparando, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena continuar aí, perseverar e inculcar e insistir com os alunos a respeito da palavra de Deus, para que eles possam ir crescer, tendo bons exemplos, estando rodeados de boas amizades, para que eles possam crescer temendo ao Senhor, cumprindo a lei do Senhor, agradando ao Senhor e que possam alcançar a salvação, a vida eterna. Deus abençoe poderosamente. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sugestão também. Nós estamos aí para aprender, contribuir e nos ajudar mutuamente, tá? Deus abençoe, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima aula.